Boa noite, pessoal. Hoje a live é muito joia, muito especial. Nós conseguimos convidar um cara que assim que admiro no mais alto nível, tanto para falar tecnicamente, como empresário, como cientista. O cara é muito top, gente. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu convidar aqui o Amadeu. Laudo, bem-vindo. Que legal ser aqui, viu? Ô, Fábio, Bem, bem-vindo, Amadeu. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu apresentar. Então, esse é o Amadeu. Para quem não conhece, ele é diretor científico da Apex Science, né? É um pessoal de primeira linha, primeira qualidade. E a gente é um fã deles aqui, viu? Torce muito para que tudo sempre dê certo. Queria agradecer muito, muito, muito o convite, ter aceitado esse convite para falar com a gente, viu, Amadeu? Ô, Fábio, bom, primeiro boa noite a você, ao time da TZF e a todos aí que estão participando. Grande prazer, né? A gente admira bastante o trabalho da TZF, a gente gosta muito de vocês também pessoalmente, enfim, um grande prazer, né? Espero poder contribuir à altura aí de todas as séries que vocês estão fazendo. Legal, obrigado mesmo. A ideia nossa, então, né, é a gente conversar hoje sobre espectrometria de massas, né? E como de praxe, a gente colocou algumas questões que a gente vai discutir aqui, né? É, e aí, impressiona. Sempre quando a gente faz essa enquete, a gente fica impressionado, né, Amadeu? Porque bate exatamente com o que a gente pensa e sempre traz alguma coisa nova, né? Sem dúvida. A primeira pergunta da enquete que nós tivemos qual a técnica que você mais utiliza atualmente, né? Então, a gente tinha a opção de GCMS e LCMS. Das pessoas que participaram, 62% utiliza LCMS. Olha que interessante. Amadeu, você acha que é uma tendência a gente migrar? Porque antigamente o GC era o primeiro, né? O GCMS era o Sim, primeiro quem estava no laboratório. Mas sim, você acha sem que é uma dúvida. tendência hoje que a gente tem para migrar para o LCMS? Bom, primeiro, como você falou, né, impressionante o número de pessoas que participou, que respondeu a enquete, bem interessante, ajuda a gente no direcionamento, né? E realmente impressionante. Eu confesso que eu esperava até talvez um equilíbrio um pouco maior, né? Porque como você comentou, até historicamente, GC tem uma grande importância, né? E é uma técnica que, quando aplicável para os compostos de interesse, para as matrizes de interesse em geral, né, é uma técnica que funciona muito bem, né, sensível, robusto, prática, enfim. Mas eu acredito que muitas das pessoas que estão participando, elas são do ambiente farmacêutico, né? E aí, quando a Uhum. gente vai para o ambiente farmacêutico, diferente talvez de outros ambientes, de outros cenários, como por exemplo, cenário ambiental, cenário de segurança alimentar, né? A gente já começa a migrar para um campo onde a gente tem moléculas que já fogem um pouco do ideal da cromatografia gasosa, né? Então a gente já tem moléculas mais polares, já tem moléculas com heteroátomos, enfim. E aí com isso a gente acaba dificultando, né, a utilização do GC, né, Fábio? A gente Sim. sabe que a química de derivatização evoluiu bastante nos últimos anos, né? Hoje em dia essa química é impressionante, né? A gente consegue fazer reações em poucos minutos e injetar no GC, né? Uhum. Mas eu acredito que, principalmente em função dessa migração, essa tendência de no Brasil acho que a espectrometria de massa está cada vez mais presente no ambiente farmacêutico, né? Faz com Sim. que muitas pessoas também tenham utilizado essa técnica acoplada à cromatografia líquida, né? Sim. E, Amadeu, deixa eu aproveitar que você comentou do setor farmacêutico e está vindo uma tendência aí de extraíveis e lixiviáveis, né? Sim, sem dúvida. E vocês estão fazendo já, né? Sim, a gente. Foi bom você tocar nesse assunto, né? A parte de extraíveis e lixiviáveis é interessante, né? Talvez se a gente continuar a pegar na sequência da RDC 166, né? Que foi realmente uma grande mudança de paradigma para a indústria farmacêutica, né?
enfim, mudança inclusive de mentalidade, como abordar um problema científico, né? Eu acho que a questão dos extraíveis e lixiviáveis é ainda mais difícil analiticamente, né? Porque a gente está lidando com moléculas totalmente desconhecidas, né? Diferente de um produto de degradação, onde tipicamente eles são oriundos do ativo, né? E Sim. aí, para isso, né, é um cenário bem desafiador, porque como a gente tem moléculas de natureza química totalmente diferente, né, a gente precisa de um arsenal analítico mais completo, Munido, né? né? Exatamente. Mas Eu munido para cometi uma atirar em tudo. gafe, não a RDC 166, a RDC 53. 53. É, Uhum. e- Exato, é. E aí, com isso, a gente precisa ter disponível todas as técnicas analíticas possíveis, né? E aí, com isso, se faz necessário, então, não só cromatografia líquida com os detectores convencionais, mas também cromatografia líquida aplicada à espectrometria de massas, cromatografia gasosa aplicada à espectrometria de massas, né? E eu acho que a gente está vivendo um cenário parecido com o que foi apresentado aí em 2014, 2015, né? Quando a Tá. Anvisa colocou a 53, né, Fábio? Uhum. E onde a gente está discutindo muito questão de protocolo, né? Como fazer esses experimentos, né? Até onde ir, como as diretrizes, né? Ah, Uhum. então, assim, a gente já conhece bastante o trabalho da TZF, e a TZF acho que conhece bastante nosso trabalho Uhum. também, né? A gente na Apex é muito conservador, né? A gente, antes de dizer que realmente faz alguma coisa, a gente gosta de aos poucos, tentar conhecer um pouco melhor o problema, estudar, se aprofundar, né? Trazer pessoas para discutir, né? Uhum. E aí o que a gente acabou fazendo foi, num primeiro momento, fazer um estudo piloto de extraíveis e lixiviáveis com duas das maiores farmas nacionais, né? E a gente está concluindo esses pilotos agora, onde a gente teve muito sucesso, né? Então, acho que a gente teve resultados bem, bem interessantes, né? A gente, sendo bem transparente, né? A gente não tem todas as ferramentas necessárias no momento. É necessário, por exemplo, fazer a avaliação de metais, né, Fábio? E a gente não tem. Sim. Não tem acesso a essa tecnologia, mas até porque não, a gente não pode pensar em trabalhar junto, onde já que vocês Sim. têm toda essa expertise, né? Vamos junto sempre. Então, assim, hoje a gente consegue trabalhar com extraíveis e lixiviáveis. Acho que a gente ganhou um bom conhecimento, obviamente que muito suportado por essas duas farmacêuticas, né? Sim, sim. Acho que esse tipo de trabalho é muito benéfico para a gente, porque a gente aprende bastante com o pessoal, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho, acho que bem bacana, utilizando as técnicas de cromatografia líquida com detectores convencionais, né? E LCMS e GCMS, que agora é a última, digamos, a última ferramenta que a gente adicionou ao arsenal da Apex, né? Joia. Puta, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Joia. Então a gente está tendo essa movimentação. Vamos para a segunda questão, que é uma questão que Vamos é lá. interessante, né? Sim. Aqui a gente colocou, né? Posso utilizar tampão fosfato em análise de LC massa-massa? Aí a gente tem as respostas de sim e não. E, gente, 38% disseram que sim. É interessante porque foi uma das perguntas mais respondidas, né, Fábio? Sim, sim. Foi Essa pergunta. uma das nossas top 3 aqui. Exato, eu estou olhando aqui na tabelinha, foi uma exatamente, foi a segunda pergunta mais respondida, né? E Amadeu, como é que a gente faz para mudar esse conceito nesse povo? Exatamente, né? Eu acho que, de novo, né, pensando no ambiente farmacêutico, que é onde a Apex trabalha mais, né? E aí, Sim, sim. obviamente, que você pode contribuir com outros cenários que vocês estão mais expostos, né? Mas o que acontece é que a aplicação de massas no cenário farmacêutico nacional é bem recente, né? Então, hoje em dia, você vê muita gente que trabalha com cromatografia líquida, com detectores convencionais, né? Detectores óticos, né? Melhor dizendo, Uhum. UV, PDA, fluorescência, né? Migrando para LCMS, né? E aí com isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque a técnica de espectrometria de massa ela é bem, digamos que desse ponto de vista, né, Fábio, bem limitada, né? A gente acaba Sim, tendo muitas limitações, né, no ponto de vista de acoplamento, né, cromatografia líquida e espectrometria sim, de massas, né? sim. É, é Então, que tanto que, por favor, é pode que falar. não é que apesar do nome ser igual, tem algumas coisas que levam a gente para uma forma diferente, né? E Sem aí dúvida. o cara lá desenvolve bonitinho com tampão fosfato e demora para separar dois piquinhos, e ai meu Deus, no detetor óptico, porque ele só depende da coluna, né? Quando ele Sim. parte para o massa, ele fala, não, quero que fique igual. Mas aí
é outro método, infelizmente, né? Sem dúvida, a gente atravessa bastante encontra bastante esse problema aqui na Apex, né? Um dos serviços que a gente mais faz ainda Sim, hoje é a identificação de produtos de degradação, né, Fábio? E sim, aí muitas sim. vezes esse método ele foi desenvolvido pela equipe de P&D que obviamente estava focada na separação, na detecção desses compostos com detecção ótica, né? Que Então, é o obviamente recurso que que tem, né? exato, O e recurso que é tem. ainda hoje, se a gente pensar no cenário da 53, né, Uhum. é a principal ferramenta, né, a detecção ótica ela é a principal, né, então é a nossa referência, né, e aí muitas vezes acaba que a gente chega na situação onde o método que vem desse cenário ele não é compatível com a espectrometria de massas, né, Uhum. porque isso acontece porque a técnica ela é dependente de ionização, né, então é totalmente diferente de uma detecção ótica, onde a gente está falando de absorção de radiação, né? Sim, Então a sim. gente tem que tomar muitos cuidados no acoplamento da cromatografia líquida com massas, né? A Apex é uma das atividades que a gente faz bastante também aqui na empresa são cursos, né? Sim. E infelizmente, obviamente, por motivos óbvios, a gente está limitado nesse momento, mas no nosso curso a gente foca bastante essa questão do acoplamento líquido, de cromatografia líquida com MS, justamente por causa das dificuldades, né? A espectrometria de massas ela acaba sendo muito limitada nesse sentido, então quando você vai migrar, que é o cenário que a gente encontra bastante, né? A pessoa tem um método desenvolvido nesse, vai migrar Bonitinho. para MS, né? Exatamente. Infelizmente a gente acaba tendo que Fazer outro, do zero. piorar o método, né? A gente É. acaba em muitos casos a gente precisa manter a seletividade, manter a especificidade do método, então a gente não pode mudar tanto assim, né, Fábio? Uhum. Mas então a gente tenta contemplar, tenta manter o mais próximo possível do método original, né? Então, como muita gente respondeu que sim, pode usar tampão fosfato, e a resposta na verdade é não, né? Na É verdade não. você vai causar, exatamente, você vai causar É um grande não. problema para o seu equipamento se você utilizar esse tipo de tampão no seu massas, né? Você pode Uhum. prejudicá-lo assim de forma bem drástica, né? Sim. Enfim, em muito pouco tempo, né? Se você passar poucos minutos de um tampão fosfato 100 milimolar no seu massa é o É, suficiente pronto. para você acabar com ele na prática, né? É. Então a gente tenta, quando a gente vai transferir um método, né, Fábio, a gente tenta manter condições o mais próximo possível, né? Então, por exemplo, a gente consegue manter o pH, por exemplo, da fase móvel. Se a gente trocar o fosfato por um acetato, um formiato, a gente tem um resultado muito, muito semelhante. Né? Então Sim, sim. a gente consegue, na maioria dos casos, resolver desse modo. Né? É óbvio que quando a gente, hoje em dia, como as empresas avançaram bastante nesse sentido, né, e em muitos casos a gente acaba caindo nessa situação, né, Fábio? O que a gente Sim. tenta orientar as pessoas é que já no início do seu desenvolvimento, elas tentem partir de condições que sejam compatíveis com a espectrometria de massas, né? É, já parte E dos ionizantes, aditivos corretos, né? Porque exatos. se for pro Só que aí a tampão, tem que gente fazer de novo, né? só que aí a gente acaba tendo um grande problema, né? Que hoje com a 53 a gente acaba caindo numa situação onde a gente acaba sendo necessário detectar níveis muito baixos, né? O limite de notificação, de detecção, enfim, são muito baixos. E aí quando a gente vai para aditivos que são bons para massas, né? Isso acaba prejudicando a detecção ótica, né? Se a gente coloca um Ah, tampão, sim. um acetato, um formiato, se a gente coloca um ácido fórmico, esses tampões eles absorvem muito em comprimento de onda baixo, né? Baixo. Então a gente Uhum. perde muita sensibilidade, né? Então você acaba ficando com um cobertor curto, né? Você fala, putz, para qual técnica eu vou priorizar, né? É, cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a Exatamente. cabeça. Exatamente. Então fica nessa dificuldade. Mas o que a gente tenta fazer é isso, né? Sim. Eu acho que como o desafio analítico é muito grande para esse tipo de método, em muitos casos a gente acaba tentando adaptar, né? A gente sai de uma condição ótima para o wave e tenta mudar isso para o massas. Sim. Muito legal. E desafiador. É bem desafiador, sem Desafiador. dúvidas, sem dúvidas. Bom, na terceira questão aqui, nós falamos aqui, ó, qual é o melhor ionizante para o modo positivo, utilizando interface de eletrospray. Aí temos a opção do ácido fórmico e temos a opção do sais de formiato. No caso aqui, formiato de amônio, né? Isso aqui é bastante relativo, né? Mas realmente a ideia da pergunta era a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim, Hoje, por exemplo, a gente vê algumas interfaces que
elas aceitam. Quando a gente fala de modo positivo, normalmente a gente fala de ácido, né? Sim, sim. Né? Tem molécula que tem, às vezes, comportamento distinto, mas basicamente modo positivo é um ácido. Seja ele o fórmico, o acético, né? E o que eu vejo é que cada fabricante, cada interfacezinha gosta mais de um tipo, né? Você está mais acostumado a usar qual? Fábio, essa questão, eu acho que foi muito pertinente da sua parte, né, ter colocado essa questão para o pessoal. Ela é uma questão muito controversa, né, e aí a gente cai nesse cenário onde a gente para pensar que o acoplamento de cromatografia líquida com espectrometria de massas, mesmo comercialmente, é uma coisa relativamente recente, né, Fábio? Isso é do final dos anos 90, né? O eletrospray foi desenvolvido em 1989. E o fato é que tem muita coisa que não é ainda totalmente compreendida, né? Então é interessante, né? O que você colocou é muito verdade, né? Se hoje eu vou começar a desenvolver um método que eu vou analisar uma molécula no modo positivo, obviamente que o meu ponto de partida é ácido fórmico, porque é muito mais conveniente, né? Eu preparo 1 litro de água, coloco 1 ml de ácido fórmico, poxa, é mais fácil, né? Então vamos começar pelo mais fácil. Mas a gente sabe que muitas vezes as coisas não funcionam desse modo tão simples, né? Então existem muitas moléculas que você coloca um tampão e isso melhora a ionização. E aí o que é mais interessante é que alguma coisa que é razoavelmente pouco discutido na literatura científica, né, que quando você você pensa, se eu ionizo no modo positivo, eu quero um ácido. Se eu vou para o modo negativo, eu quero uma base, né? E aí é interessante notar que já faz isso há alguns bons anos, né? Que já se sabe que, por exemplo, algumas classes de moléculas ionizam muito bem no modo negativo com ácido, né? Sim. Que é bem contraintuitivo, e né? a nossa cabeça fica, cadê a bicha? Ué, cadê? Exato. Você fala... volta o ionizante. Por quê? Não, e aí? O comportamento foi diferente da prática, né? E você fica lá. Meu Deus do céu, cadê o negócio que era pra sair e não saiu? Exato, é contra-intuitivo, né? Porque você pensa, poxa, eu vou ionizar no negativo e o ácido fica melhor. Qual que é a explicação, né? Se a gente pegar o mecanismo proposto pelo próprio John Fehn, que é tão propagado, tão divulgado em artigo, e em livros, enfim, é difícil você entender isso, né? E aí o que aconteceu ainda, talvez um pouco mais recente, nos últimos 15 anos, né? Foi mostrado o contrário, né? Que parece ainda mais bizarro, né? Quando você ioniza no modo positivo, tem moléculas que quando você coloca hidróxido de amônio, elas funcionam muito bem, né? Esse tipo de ionização, o pessoal até deu um nome, né? De ionização wrong way round, né? Então seria alguma coisa, uma tradução, alguma coisa mais ou menos ionização invertida, né? Invertida. E existem alguns artigos, é interessante, curiosamente, um dos artigos mais interessantes dessa linha da Phenomenex, né, o que é estranho, porque a Phenomenex é uma empresa forte em cromatografia líquida, né, e eles fizeram um artigo bem interessante, mas no fundo, assim, eu nunca vi até hoje uma explicação científica que consiga compatibilizar o modelo que existe hoje com essas observações, né. Então, assim, parece que eu estou enrolando bem para responder a pergunta, mas não. Assim, se você me perguntar qual que é o melhor, de cara, a resposta é eu não sei, né, eu me sinto muito confortável em dizer não sei. E isso acaba dificultando muito o nosso trabalho, porque isso acaba deixando a questão um pouco mais empírica, né? Então você fala, bom, eu tenho cenário, se tem um lado positivo, é que eu não tenho muitas opções, porque poucas opções são compatíveis com massas, né? Mas tipicamente o que a gente costuma fazer na Apex é começar pelo óbvio, né? Então, assim, o óbvio o que é? Buscar na literatura. Então, se você vai na literatura, você olha a estrutura da molécula, você fala, bom, ela é ionizada no modo positivo. Aí você vai na literatura, de 10 artigos, 9 usam tampão. Cara, eu acho que isso deve querer dizer que o tampão é uma boa opção, né? Agora, se você vê assim, meio mais ou menos, tem alguns usam ácido, outros usam tampão, então a gente começa com ácido, que é o mais comum, né? E aí, se realmente a gente não obtém o formato de pico, a sensibilidade necessária, aí a gente começa a utilizar o tampão. Mas, em resumo, né? Eu falo muito, fique à vontade para me cortar. Em resumo, assim, qual é o melhor ionizante no modo positivo? A resposta depende caso a caso, né? Depende da interface, né? Esses artigos até que eu estava discutindo, eles mostram que de equipamento para equipamento, como você mesmo colocou, depende, né? Muda de equipamento, muda de molécula para molécula, muda do modificador orgânico que você está usando, acetonitrilo, metanol, enfim, muda de tudo. Então, essa notícia ela é um pouco, digamos assim, triste, porque acaba deixando o processo mais empírico e, consequentemente, mais trabalhoso, né?
Sim, com certeza. E é muito engraçado que aqui, muitas vezes a gente tem uma referência, tem uma base na marca A, né? E aí você vai cheio de amor para dar e pega a marca B. E aí Sem chega dúvida. lá e você fala, pois é, vamos Sem voltar do dúvida. começo. Sem dúvida, exatamente. Tem Vamos voltar equipamentos do que começo. funcionam melhor com um aditivo do que com o outro, né? Tem Pô, cara. desenhos de fonte que funcionam melhor Sim, com um do que com o outro, então é bem difícil, assim. Essa resposta ela é bem. Essa pergunta é bem capciosa, é digamos assim. capciosa, capciosa. Exato, exato. Joia. Vamos lá. Na quarta pergunta aqui, Amadeu, é a respeito dos diâmetros de coluna, né? Então, nós temos duas opções. Qual o diâmetro que o pessoal utiliza hoje? Né? A gente bate um pouquinho em diâmetro, porque o diâmetro influencia em alguns pontos. A gente deu a opção de colunas de 4,6 e colunas de 2,1 milímetros de diâmetro interno ou menores, né? Sim. Assim, se a gente trabalha com mais performance, quer aproveitar tudo do massa, aquela história toda, né? Diminuindo o diâmetro, a gente também diminui um pouco o fluxo, né? E aí dá uma Exato, ajudadinha exato. no processo de solvatação, não é isso? Exato. Essa também mais uma pergunta bem difícil. Não existe uma resposta simples para ela, né? E Simples. eu até fico um Uhum. pouco constrangido porque começa a entrar aqui na seara de cromatografia líquida, enfim, e ainda tem o meu sócio que está aqui me assistindo, então não posso falar nenhuma Fernandão. besteira nessa área, né? Não, nós vamos chamar o É, Fernandão, eu já combinei, viu? com, Nós com vamos marcar certeza. um dia para chamar o Fernandão aqui. Com certeza, mas a nossa tentando responder essa pergunta, Fábio, a gente tenta sempre na Apex priorizar a cromatografia líquida de ultra performance e aí com isso para colunas partindo para colunas sub 2 micrômetros e com diâmetro interno menor do que 2,1, né? Porque como você colocou, existe um compromisso quando a gente desenvolve um método por espectrometria de massas. Existe um compromisso que a gente tem que assumir entre dois parâmetros que são tipicamente que vão em linhas contrárias, né, que estão relacionados a tempo de análise, fluxo, né, alto Uhum, fluxo, tempo de análise e sensibilidade, né. uhum, O que acontece quando a gente, como você mesmo colocou, né, em electrospray a gente está muito tipicamente a sensibilidade ela é inversamente proporcional ao fluxo da fase móvel, né? Então quanto menor o fluxo, melhor para o electrospray, né? Então sim. por isso que a gente gosta muito de colunas com diâmetro interno de 2,1 para baixo, né? Que a gente trabalha com fluxos ótimos que são bem razoáveis, né, da ordem de 400 a 600 microlitros por minuto. Então a gente tem a gente tem um compromisso muito bom, né? A gente consegue hoje em dia as fontes dos equipamentos elas trabalham com o desenvolvimento dessas fontes, elas trabalham muito bem com fluxos mais altos, né? Uhum. 800 microlitros por minuto, até 1 ml por minuto, Então, que alguns Emília, anos atrás, para algumas marcas, né? Você sabe bem, né, Fábio? Para algumas marcas de LCMS, alguns anos atrás, era inimaginável trabalhar com 1 ml por minuto, né? Hoje afogava a os interface, né? Coitado. exatamente, exatamente. Hoje em dia os equipamentos trabalham, né? Mas obviamente que você perde um pouco de sensibilidade, né? Só que se você for pensar o ótimo do electrospray, a gente está falando aí de fluxos bem baixos, né? Da ordem de 100, 50 microlitros por minuto. E aí você já cai num outro problema que você tem métodos um pouco mais longos, né? Então eu gosto de colunas com diâmetro interno de 2,1 milímetros, né? Sempre priorizo partículas sub 2 micrômetros e aí com isso eu consigo trabalhar com fluxos da ordem de 0,4 a 0,8 microlitros por minuto. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente desenvolve métodos de impurezas, considerando, por exemplo, um método que a gente tem hoje que roda bastante de nitrosaminas, métodos de impurezas farmacêuticas, de solventes residuais, com essa configuração, cromatografia de ultra performance, uma bomba binária, uma partícula sub 2 micras, diâmetro interno 2,1 e MRM, a gente trabalha com métodos da ordem de 3 a 5 minutos, para você ter uma Ai, que ideia, né? beleza. E método de nitrosamina, por exemplo, método de 5, 6 minutos, quantificando 6 compostos, né? Então, o tempo é um compromisso bem razoável, né? Sim. Sensibilidade e tempo de análise, né? Ah, com certeza. Para ser muito sincero, assim, do que a gente corre, faz o serviço de consultoria e tudo, cara, teve um método que a gente chegou a implantar com coluna de 4,6. Sim, Um método. E era engraçado, por quê? Porque dentro do conjunto de compostos, acho que eram 4 compostos, eles iam bem numa condição de fonte. Os outros 6 iam bem numa outra condição de fonte.
Então, a gente tinha que usar coluna maior para dar o tempo da fonte mudar. Nossa senhora, que Você doideira. entendeu? Aí, Sim, sim. você começava com ela, eu não lembro se era mais quente ou mais fria. Enfim, você começava com ela um pouco mais fria e terminava com ela um pouco mais quente. Então, tinha que dar o tempo do aquecimento. E aí, a pessoa que fez a referência, a gente comprovou isso em bancada, né? A gente falou, ó, a fonte tem que ter o tempo dela. Então, foi um dos únicos métodos que a gente fez com 4.6, mas também segurando ao máximo o fluxo, né? Para não perder essa desovatação, que os picos eles começam realmente a sair mais difusos. Você perde né? bastante sensibilidade, né? É difícil, né? Assim, eventualmente, como eu te falei, né? Como um dos cenários que a gente trabalha bastante é implementando o método do cliente para identificar um produto de degradação. Então, obviamente que num primeiro momento você não conhece o método, você não conhece a molécula, você tem que implementar aquele método exatamente, né? Então, o que a gente faz para evitar a perda de sensibilidade, enfim, e ainda assim trabalhar com uma coluna dessa, que às vezes a gente pega fluxos da ordem de 1,5 ml por minuto, aí realmente é totalmente inviável, né? Então, a gente trabalha com divisão de fluxo, né? A gente trabalha com split, e aí onde desse split a gente manda a maior parte aí da ordem de 80% para o detector óptico, né, para o VPDA, e aí o resto, 20 a 30%, a gente manda para o massas, né? Então a gente tem, aí é o cenário ideal, né? Que a gente não perde muito sensibilidade no UV, a gente continua conseguindo detectar no UV, e aí para o massas fica aquele fluxo baixinho, bacana, né? Sim, perfeito. Vamos lá. Quinta questão nossa, o papo tá bom, hein, Amadeu? Opa, que bom, eu espero que esteja. Ó. Eu espero que esteja. Bom, vamos lá. Qual interface você utiliza em seu LCM-SMS? Hoje a gente teve aqui a ElectroSpray e a PCI, né? Das opções. 80% trabalham com ElectroSpray. Aí eu vou fazer uma perguntinha aqui mais provocativa, tudo bem? Claro. Você acha que isso é devido a todos os massas, né? Vir padrão ElectroSpray, certo? Ou assim, a PCI, ela realmente é uma interface mais, não vou dizer patinho feio, mas ela é menos popular. Sim. Na verdade, Fábio, eu confesso que eu até fiquei surpreso, né? 17% das pessoas mencionando a PCI, né? Até seria interessante se o pessoal mandasse aqui nas mensagens, né? Quem usa a PCI, para que tipo de aplicação usa, né? Eu esperaria até menos, eu esperaria alguma coisa da ordem de 90% a 95% ElectroSpray, né? Sim. O que acontece é que o APCI ele foi a primeira, historicamente, né, foi a primeira, eu diria, a primeira interface eficiente de acoplamento cromatografia líquida e espectrometria de massas, né? Ela veio antes do ElectroSpray, antes do APCI tiveram outras, né, mas nenhuma delas funcionou muito bem, o APCI foi a primeira, né? O APCI ele tem algumas características interessantes, eu confesso que realmente eu tinha para mim uma visão e recentemente a gente começou a trabalhar bastante com a PCI na empresa, né? E realmente a minha visão ela ficou um pouco mais aberta nesse sentido, né? O que acontece? O APCI ela é uma fonte de ionização muito boa para trabalhar com fluxos mais altos. Então, se por exemplo você tem um método com uma coluna de 4.6, né? Não tem jeito, você tem que usar aquele método, né? O que é comum de novo no cenário farmacêutico, né? Às vezes você não tem muita flexibilidade para mudar um método, porque já está registrado, né? Enfim, o APCI ele funciona muito bem, né? Na verdade, o APCI ele gosta de fluxos mais altos porque a fase móvel ali ela pode ter uma influência muito positiva na ionização, né? Você quer complementar, Não, Fábio? E o eluente, né? Fase móvel, assim, você não precisa de ionizante, né? Ela mesma. Exatamente, ela por si só ela é muito mais versátil, né? Do que a cromatografia, do ElectroSpray, né? Então, recentemente a gente teve um método que o cliente tinha um método que era por fase normal, né? Então, a fase móvel, se não me engano, era hexano e acetato de etilo. Isso jamais você conseguiria por ElectroSpray, né? E a gente conseguiu por APCI, né? Enfim. Então, com a APCI você tem essa vantagem, você tem uma versatilidade muito maior, você tem uma maior capacidade de trabalho, uma maior faixa de trabalho de fluxo de fase móvel, você consegue fluxos mais altos, você tem menos
menos efeito de matriz, então para moléculas complexas, pouca gente explora isso, Fábio, mas ela é uma alternativa interessante nesse sentido, né? Ela sofre menos efeito de matriz simplesmente porque no eletrospray a ionização ocorre em solução, né? Então tudo que está ali em solução está te atrapalhando, está comprometendo o processo de ionização. Exatamente. Como o APCI acontece em fase gasosa, se o seu interferente não vai para a fase gasosa, ele tem potencial muito, muito menor de interferir, né? Então tem aqui o Ariel comentando que já usou o APCI para nitrosaminas, enfim, né? A gente também... a Renata também, né? Também usando o APCI para nitrosaminas. A gente também usa APCI para nitrosaminas na Apex. Então, assim, e além de tudo, o APCI ele funciona muito bem também para moléculas com caráter mais apolar, né? Então, ela é uma fonte de ionização que eu realmente não entendo por que ela é pouco Ficou utilizada, como um patinho, né? feio, né? Eu com um patinho feio, exatamente. Eu acho que é muito no sentido do que você falou, né? Como já é o default das empresas, as empresas já mandam um eletrospray, e aí o que acaba acontecendo, né? Se você parar para pensar dentro de um cenário da espectrometria de massas, ela é uma fonte relativamente barata. Agora, quando você olha dentro do cenário da cromatografia líquida, já é um acessório caro, né? Porque, por exemplo, você vai comprar um massas hoje, um LC-MS, a gente está falando de no mínimo $300 mil. E uma fonte dessa é $20 mil. Então, para o cara que vai gastar 300 mil, 20 mil, a gente está falando menos de 10% do equipamento. Se você vai ter esse baita investimento, né? Agora, se você fala para o cara do LC, 20 mil é um detector, é um UV, né? Então é muito caro para ele, né? Mas eu acho que vai muito nesse sentido. Eu acho que tem. O que você falou é bem verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que tem essa questão comercial também. Enfim, aí acabou que foi direcionado, porque a minha experiência, a gente tem tido uma experiência bem intensa com a PCI, acho que no último ano, e assim, é uma fonte robusta, super sensível, funciona muito bem, assim, então a gente tem usado com bastante sucesso, eu acho. Quando a gente começou a usar a PCI também deu, sabe, uma travada na cabeça, que você fala, mas tá dando uma resposta boa. E é interessante que tem um pessoal, né, algumas empresas desenvolvendo os métodos de inserção direta, né? Sim. E a maioria dessas interfaces, o princípio todo é a PCI. Nós fizemos um trabalho com aquela de distorção a laser, né? LDTD. Sim. E a base é uma PCI. Sim, né? Exatamente. Já ioniza, no caso lá, faz o processo de distorção com laser e tal, ioniza e manda para dentro, né? Eu, antigamente, numa das empresas que eu trabalhei, tinha uma interface, inclusive era o aluno do John Feng. Sim, legal. Que tinha feito. Que era uma interface de inserção direta. Enfim, tinha alguns pormenores, acho que até saiu de linha, mas também, o princípio, você tem a coroninha lá, a coroninha está lá com o plasma em baixa temperatura, né, fazendo a ionização, e você colocando a amostra na cara dela, ela mandando e fazendo os compostos que a gente faz. Exatamente, né? Acho que o ponto que você colocou é exatamente esse, né? Ela tem um caráter meio universal, né? Então, se você pegar, como você colocou, por exemplo, existem fontes comerciais de inserção direta que usam ela, e assim, o pessoal dá nomes comerciais bonitos, mas na prática você vê como funciona. Tem uma corona que ioniza, né? Então tem um equipamento hoje que é cromatografia gasosa a pressão atmosférica. No fundo, como que ioniza? Tem uma corona lá também, né? Então, o princípio é esse, né? Então, assim, se funciona para tanta coisa, e se a gente olhar o próprio detector de CAD, né? O CAD é uma corona, né? Ele só não tem o quadrupolo, mas ele funciona como? Ele ioniza os analitos, evapora, ioniza os analitos e depois você tem um detector ali de condutividade, né? Então, é engraçado, né? Porque... Eu acho que ela tem esse caráter universal de sensibilidade bem interessante. Bem interessante. Sim. E é engraçado, né? A gente vai a alguns congressos, né? E aí você olha, tecnologia disruptiva, pá. Aí você vai vendo, pum, tá lá a agulhinha com a corona. Fala, cara, isso aqui eu já conheço, né? O pessoal dá uma mudadinha, muda uma coisa ou outra, põe um nome bonito comercial, mas no fundo é uma PCI, não tem jeito, né? Exatamente. Que legal. Eu também acho que tem bastante área aí pra gente explorar ainda com a PCI. Ela não vai ser essa coitadinha mais. Eu recomendo, existem assim, tem várias empresas, na verdade, tem como default, até alguém colocou aqui, eu perdi o comentário, mas alguém colocou aqui que tem uma empresa, Sykes tem que é default, um APCI Electrospray, tem outras empresas que tem isso também. Ela é uma fonte, são fontes mistas, obviamente, não é exatamente o APCI puro, né? Mas assim, se você, eu sugiro para todos aqueles que
que tenham o APCI no seu laboratório, no seu equipamento, que testem em momentos de dificuldade com o eletrospray, ele pode salvar a vida, né? E, ao mesmo tempo, se a sua empresa está fazendo um investimento, já que vai gastar uma baita de uma grana para comprar um massas, né? Embora eu acho que no momento atual, com o dólar a R$6, eu acho que isso não deve ser muito o cenário para muita gente, mas para quem for fazer isso, eu recomendo, já que vai comprar um equipamento desse, fazer um investimento nessa fonte, né, Fábio? Eu acho interessante. Legal. Bom, vamos lá. Não, né? Vamos lá. O PCI dá 3 lives. Com certeza, com certeza.